Boa noite, turma. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estão me ouvindo? Sejam bem-vindos ao nosso encontro. Tá? Hoje faremos o tema 1 com relação a esse momento online da UC3, tá? Em que abordaremos aspectos relacionados à ergonomia, conceitos, segmentos, agentes ergonômicos e consequência à saúde do trabalhador. Tá bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês fiquem bem à vontade, tá? Para colocar no chat aí que a gente vai discutindo, tá? E vai debatendo, tá bem? Algumas orientações gerais com relação ao chat, tá, turma? A questão de inserir nome e sobrenome, tá? A hora que vocês adentrarem ao site. A gente sempre, nosso objetivo tá, é atender todos com maior atenção e excelência. Coloquem no bate-papo do grupo as perguntas, tá? Hoje é tema, tá? Então eu vou explanando sobre esses assuntos, tá? Vocês vão colocando as dúvidas ali que a gente vai discutindo. Caso vocês tenham alguma reclamação ou sugestão a fazer, tem o e-mail da coordenadoria, tstad@senacrs.com.br, tá bem? Peço desculpas, tá? Que a voz tá meio embaçada, tá? Estou falando atualmente aqui de Bagé, Rio Grande do Sul. Iniciamos o dia com 7 graus, há pouco estava 25, então uma oscilação térmica grande, e o corpo uma hora sente, tá? Essa oscilação de temperatura, tá bem? Então a voz tá meio carregada, tá? Se vocês não estiverem entendendo, vocês coloquem aí, tá bem? Estão conseguindo ouvir bem meu áudio? Daniela, Zuleide, Bruno. Ok, Daniela. Deixa eu me apresentar, tá? Meu nome é Felipe Erig. Iniciei como técnico de segurança do trabalho na área, tá? Em 2004. Estou há 20 anos. Tá bem, Zuleide. Estou há 20 anos na área. Em 2012 me formei engenheiro de produção. Depois fiz especialização em segurança do trabalho. E atuo como engenheiro desde então, tá? Fiz pós-graduação em docência para ensino técnico também. Estou no Senac há 12 anos já. Eu era do presencial, passei para o IAD em 2021. Atuo em várias áreas, tá? Vários setores aqui, a nossa região tem bastante questões com relação ao armazenamento de grãos, tá? Termoelétricas, a carvão, frigoríficos, construção civil. Então, eu tenho uma empresa de engenharia de segurança, tá? Presto consultoria, atuo como perito também da justiça. E estou aqui inteira à disposição de vocês aí para a gente trocar uma ideia nessa hora de momento online. Tá bem? Então, qual vai ser o nosso cronograma de aula? Vamos falar sobre a NR17, ergonomia, os impactos da ergonomia no ambiente de trabalho, a famosa LER, ou lesão por esforço repetitivo, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, DORT, análise de situações de trabalho e benefícios da ergonomia. Tá bem? Bom, pessoal, ergonomia, tá? Do que trata? A gente tem atualmente 38 normas regulamentadoras. Dentro do contexto
dessa relação de posto de trabalho e empregado e trabalhador, nós temos uma norma que trata sobre essa relação. Também de que forma nós podemos atualizar e melhorar a qualidade de vida do trabalhador no seu posto de trabalho. Tá? A ergonomia ela trata dessa relação ambiente, homem, máquina. Tá? Basicamente, é esses três contextos que ela trabalha. Tá? E dentro dessa relação do ambiente que o trabalhador está inserido e do posto de trabalho dele, existem complexas relações, tá? Que a ergonomia estuda, tá? E propõe melhorias. E o que é ergonomia? A questão ergo, tá? Em grego, significa trabalho. Nomos, em grego, significa leis ou normas. Então, são leis ou normas do trabalho. Tá bem? Regulamentação atualmente vigente. Então, nós temos... Boa noite, Jonathan. Seja bem-vindo. Qualquer dúvida, é só colocar no chat, tá? A NR17, tá? Ela trata da portaria, dentro do contexto das normas regulamentadoras, lá de 78, suas alterações e atualizações. Então, ela é a NR17, tá dentro dessa relação de proteção do trabalhador, e é ela que a gente vai dar uma conversada hoje à noite. Boa noite, Eliana, seja bem-vinda. NR17 Ergonomia. Tá? Se vocês procurarem ali, tá, no site no Google, botar NR17 atualizada, vocês vão abrir e vão cair nessa imagem que eu estou colocando para vocês. Tá? O que trata lá? Tá? A questão de objetivo da norma, qual é o campo de aplicação da norma, a avaliação das situações de trabalho, a organização do trabalho, tá? De que forma isso tem que acontecer dentro do contexto do trabalhador e da empresa, levantamento, transporte, descarga individual de cargas, mobiliário dos postos de trabalho, trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais, condições de conforto no ambiente de trabalho. Tá? Então, todas essas questões a norma trata no contexto dela lá. Tá? Recomendo que vocês, ao fim, a norma é grande, tá? A gente tenta dar uma sintetizada com os principais aspectos que o aluno tem que dar uma analisada, e depois recomendo que vocês deem uma olhada nela, tá? Dê uma lida tranquila, bem devagar lá, para vocês fazerem as conexões do que a gente vai falar hoje, tá bem? Dúvidas, vocês coloquem aí, tá bem? Então, qual é a definição da ergonomia? Então, a gente já viu que a gente separando a questão da nomenclatura dela, a gente tem a questão de leis do trabalho. Tá? Agora, qual é a definição de ergonomia? Então, entende-se por ergonomia as interações, isso aqui é importante, as interações das pessoas com a tecnologia, a organização e o ambiente de trabalho, objetivando intervenções e projetos que visem melhorar de forma integrada e não dissociada a segurança, o conforto, o bem-estar e a eficácia das atividades humanas. Vejam, então todos os aspectos aqui. Boa noite, Erenilde, seja bem-vinda. Todos os aspectos que a norma trabalha. Para quê? Para melhorar essa atividade humana, tá? A gente entenda que a atividade humana, o trabalhador lá na ponta, tá? Esse é o posto de trabalho. Tranquilo?
Tá. Eu tô indo meio devagar, tá? Que senão daqui a pouco começa a acelerar muito, vocês me falem. O que a gente observa? O que a norma fala com relação à situação de trabalho? A gente tem que ter, inicialmente, na empresa, essa avaliação aqui, tá? A avaliação ergonômica preliminar, a EP, das situações de trabalho que, em decorrência da sua natureza e conteúdo dela, tá? Demandam adaptação às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Então, ele tem uma carga fisiológica, tá? Que ele usa o corpo, seja membros superiores, seja tronco, seja membros inferiores, trabalhar de pé, sentado, um trabalho estático, parado, ou um trabalho dinâmico, que ele vá percorrendo vários setores, tá? A fim de subsidiar a implementação das medidas de prevenção e adequações necessárias previstas na NR17. Então, inicialmente, a empresa, nós temos a figura, dentro dessas questões ergonômicas, do ergonomista. Tá? Deixa eu só limpar o comentário aqui, deixa eu botar a letra, senão vocês não vão entender a minha letra. Nós temos a figura do ergonomista. Quem pode ser esse ergonomista? Vocês têm ideia? Quem pode ser esse profissional? Quem pode ser a figura desse profissional? Esse profissional, ele pode ser multidisciplinar. O que é isso? Tá? Ele pode ter várias formações. Ele pode ser um médico do trabalho, ele pode ser um engenheiro de segurança, ele pode ser um fisioterapeuta, ele pode ser um educador físico, ele pode ser um enfermeiro do trabalho, tá? Essa é a questão multidisciplinar. Ele pode ter N formações, tá? Pode. E faz uma especialização em ergonomia para quê? Para atuar no posto do trabalhador, tá? Cumprindo o que determina a NR17. Tá bem? Então, quando vocês ouvirem o termo, o ergonomista, vocês já conectem com a figura de multidisciplinar, que ele pode ter informações, tá? Tô digitando, não tá aparecendo? Pode ser qualquer um desses profissionais, tá? Pode ser um médico do trabalho, pode ser um engenheiro de segurança, pode ser um fisioterapeuta, pode ser um educador físico, pode ser um enfermeiro do trabalho, qualquer um deles, tá bem? Sendo que ele faça uma especialização específica, tá? Pode ser a nível de especialização, pode ser a nível de mestrado. Boa noite, José, seja bem-vindo. Específica de ergonomia, tá? Ele vai atender ao requisito também, porque é bem complexo uma análise ergonômica, tá? Ela exige desse profissional esse conhecimento. Antes dessa atualização da norma, em 2018, você fazia muito laudo ergonômico, tá? A gente ia lá no ambiente de trabalho, ia no posto do trabalhador, identificava o risco ergonômico, lançava no PPRA e deu, tá? Qual era o plano de ação para esses riscos? Quais eram as medidas preventivas? Tá? Nada isso era definido lá no PPRA. Simplesmente se identificava o risco e as ações corretivas eram paliativas. Não tinha nada, um plano de ação focado, tá? Com medidas específicas ergonômicas para atingir, para minimizar esse risco. Era muito genérico, tá?
Com o PGR agora não. Com o PGR existe uma série de ações que são necessárias. Tá bem? Então a gente já parte, por exemplo, se eu identificar lá no PGR que é necessário que tenha, que eu identifiquei riscos ergonômicos naquela atividade do trabalhador, vai ter que ser definido. A empresa vai ter que entrar com uma análise ergonômica preliminar, tá? Para ser feito medidas preventivas adequadas, para depois ir para a análise ergonômica do trabalho. Tá bem? Ficarem com alguma dúvida, coloquem no chat. Fiquem à vontade, tá bem? Nesse contexto também, tá, a gente tem avaliação ergonômica que pode ser realizada por meio de abordagens qualitativas. Tá? Eu posso lá chegar e dizer, aquele posto está com uma questão de repetitividade, está com uma questão de trabalho estático, tá? Monotonia. Eu apenas qualifico o fator de risco, semi-quantitativas ou quantitativas, ou uma combinação delas. Eu qualifico que existe o fator de risco ambiental, uso alguma metodologia, tá? Que tem lá, seja REBA, OAS, que são metodologias ergonômicas, tá? Conforme a atividade daquele trabalhador, e analiso conforme a metodologia e quantifico em termos de ações, tá? Em termos de risco para ele, conforme aquela metodologia me indicar. Tá? Por isso que ele fala em quantitativas. Pois não, Eubani, pode colocar. Depois eu vou lendo conforme a gente vai evoluindo aqui, tá? Dependendo do risco dos requisitos legais, a fim de identificar os perigos e produzir informações para o planejamento das medidas de prevenção necessárias. Tá? Então, a gente pode utilizar ferramentas, se utiliza ferramentas para fazer essa análise ergonômica. Bem, existe uma série de ferramentas. O ergonomista, conforme o tipo de atividade, o tipo de demanda do trabalhador, alguma situação fisiológica que ele esteja sentindo, ele vai definir qual é a metodologia correta que ele vai aplicar para cada posto, para cada setor ou para cada posto de trabalho. Tá bem? A ergonomia trata também da questão de conforto, tá? O que ela quer dizer lá? Ela determina, dentro da norma lá, níveis de ruídos para ambientes que exijam concentração. Seja a área de informática, seja uma sala de projetos, ela define um certo nível de ruído que não pode ser ultrapassado para esses ambientes. Mas isso é para questão de conforto, tá? É diferente daquele ruído lá da NR15 anexo 1, que trata da insalubridade. É outro contexto, tá? Aqui dentro da ergonomia a gente fala na questão de ruído em termos de conforto para ambientes específicos. Bem, a organização deve adotar medidas de controle do ruído nos ambientes internos com a finalidade de proporcionar conforto acústico nas situações de trabalho. Aqui exigem bastante concentração. Então, ela trata dessa questão de conforto do ruído também. Iluminamento. Em todos os locais e situações de trabalhos internos deve haver iluminação, em conformidade com os níveis de iluminamento a serem observados na NHO 11. Você sabe o que é a NHO? Isso, análise preliminar de risco, tá? Geralmente ela é feita, por uma atividade não rotineira, correto? Daqui a pouco, que não está na tua rotina,
tu tem que fazer uma PR. Por que tu faz análise preliminar de risco nessa atividade não rotineira? É para isso, é exatamente para isso, tá? Para ti, naquela atividade ali, vocês fazerem um levantamento dos riscos iniciais, dos equipamentos necessários, de alguma sinalização necessária, porque não é uma atividade rotina de vocês. Então tem que ter atenção, porque é uma situação crítica que pode gerar acidente. Então você faz a análise preliminar de risco, você levanta todas as questões necessárias para criar barreiras, que a gente chama, para evitar um acidente. A atividade, quando ela é rotineira, tá? Vocês estão no seu dia a dia, vocês já têm os controles dela. Quando vocês vão fazer alguma outra coisa que não está, aí vocês têm que gerar essa PR. A PR é essa forma de tu reunir quem vai fazer a atividade, parar, tá? Pensar e realizar ela. Porque ela vai exigir um pouquinho mais de medidas de segurança. Tá? Mas correto, isso aí mesmo, tá? Isso, Zuleide. A NHO são normas a par, é o que? Procedimento de análise de risco, isso? Plano de atividade rotineira. Ah, positivo. Também, é questão de nomenclatura, interessante. Daí tu deixa. Mas geralmente as empresas têm o POP, o Procedimento Operacional Padrão. Nele está descrito todas as questões. Deixa eu botar aqui no chat. Procedimento Operacional Padrão. Tá? Geralmente nele está o que tu deve fazer na tua atividade e as medidas de segurança necessárias, tá? Voltando, NHO é a norma de higiene ocupacional, tá bem? Tem um site da Fundacentro, norma de higiene ocupacional, Fundacentro. Ela é o braço de pesquisa do Ministério do Trabalho. Existem 11 normas, tá? De iluminamento é a 11. Existe a de ruído, que é a 1, a de calor, que é a 6, a de vibração de mãos e braços, que é a 9, de corpo inteiro, que é a 10, para análise de poeira. Existe uma série, 11 normas de higiene, que eles nos ensinam métodos de como avaliar esses fatores de risco. Também recomendo vocês acessarem também a Fundacentro, ou baixar elas todas, quando tiverem um tempinho, vão lendo, tá? Ali é bem técnico, são metodologias que a gente vai usar quando a gente for fazer avaliações no ambiente de trabalho, tá bem? Então, seguindo, tá? A gente observou que dentro da norma lá, a questão de conforto, a gente tem uma relação de conforto acústico, ruído, de iluminamento. Aqui uma breve, de onde é que saiu antigamente, de onde é que saiu esse contexto, tá? Como é que eram as coisas antes? A observação do homem em relação à saúde e segurança nas atividades laborais é um assunto recente? A gente vai vendo algumas imagens, tá? Desculpa que a minha internet está um pouco lenta, estou numa empresa que eu atendo aqui. Eles estavam com um problema um pouco da internet. Nós temos esse autor aqui, tá? Ele trata de 3 situações. 3 são as causas das câimbras dos notários, tá? Notários é aquelas pessoas que trabalhavam em cartórios, tá? Sedentarismo, tá? Isso é um fator preponderante na hora de desencadear, de contribuir no desenvolvimento de alguma questão fisiológica. Os movimentos repetitivos com as mãos, tá? Vai afetar a articulação, vai afetar tendão. A concentração e esforço mental para não errar. A ergonomia não é só física, a ergonomia é cognitiva também, a gente vai ver mais adiante. Tá bem? Então veja que a gente tem aqui o combo de
fatores que vão contribuir para que esse trabalhador desenvolva alguma situação ergonômica, tá? Seja uma tendinite, seja uma bursite, tá? A evolução da atenção à saúde dos trabalhadores. O que vocês observam nessa foto aqui? Olhem bem quem eram os trabalhadores da época da Revolução Industrial. Exatamente, crianças. E olhem o rosto, olhem todos sujos, tá? Olha. Boa noite, Raio, seja bem-vindo. Vejam que crianças trabalhavam. Crianças. Turnos de 12 horas. Mulheres grávidas. Então, o contexto naquele momento lá, o trabalhador era apenas um número em termos de produção, tá? Em termos de produção. Sim, todo esse contexto de segregação, sabe? De trabalho. Tinha que trabalhar, independente da idade, tá? Independente de quantas horas. Aqui, observem esse ambiente de trabalho, tá? Olhem aqui o acúmulo de sujeira. Olha como o posto de trabalho, o espaço que eles trabalhavam, tá? Tubulação. Sim, bastante, Daniela, bastante. Jornada de trabalhos intensas, 12, 14 horas de trabalho. 14 horas de trabalho. Locais insalubres. Vários fatores de riscos aqui, poeira, calor, ruído. Olha a postura. Olha o jeito que ele está sentado. Olha a curvatura da coluna. Olha o banco. Se a gente for parar para fazer uma análise tá? Então, vejam a perspectiva desse ambiente. Danos graves à saúde, acidentes graves e mutilantes. Tá? Quantos não perderam a vida? Quantos não perderam algum membro? Olha a máquina aqui. Tá? Rotação. Tá? Se a gente for fazer uma análise dessa foto, tá? Mas foi assim que foi a Revolução Industrial. Para a produção. Tá? Para o trabalhador, não. Em termos de proteção. Bem. Peço só desculpa que está demorando um pouco para carregar, tá, pessoal? Trabalho infantil, crianças de 5 a 7 anos. 5 a 7 anos, tá? No ambiente de trabalho. Quase na ponta dos pés aqui, ó. E olha o estilo de máquina. Correias, postas. Olha a sujeira no ambiente. Crianças, uma linha de produção, crianças, tá? Crianças e mulheres em condições insalubres. Aí nós entramos em 3 aspectos, 3 pilares da ergonomia, tá? Nós temos uma ergonomia física, nós temos uma ergonomia cognitiva, nós temos uma outra parte da ergonomia organizacional. Tá? A gente vai ver agora cada uma delas. O que é ergonomia física?
Ocupa-se das características da anatomia humana, antropometria, as medidas, a fisiologia, tá? Em termos de sistemas que compõem o corpo humano, a biomecânica, tá? Os tamanhos diferentes em termos de processos utilizados no ambiente de trabalho, relacionado com a atividade física. Os tópicos relevantes incluem a postura do trabalho, manuseio de materiais, movimentos repetitivos, distúrbios musculoesqueléticos relacionados ao trabalho, DORT, projeto de posto de trabalho, segurança e saúde do trabalhador. Tá? Então, basicamente, na questão da ergonomia física, a gente vai ter todo o contexto em termos das lesões que vão ser geradas naquele trabalhador. Tá? E depois a questão de que forma, tá, o ergonomista vai identificar para propor projetos de melhoria, para melhorar a segurança e a saúde dele. Bem, quais aspectos são afetados? Tá? Quais os principais? Nós temos duas situações: músculo tendinosa, funcional, ou osteoarticular, compressão. Entendo isso aqui quase como um corpo humano, tá? Mas tu trabalha em hospital, Daniela? O que a gente tem que observar com relação a músculo? Geralmente, tá, ombros, braços, tá? O que pode surgir em termos quando a gente faz trabalhos ergonômicos, seja levantamento de peso, pode ser paciente, né? Mas tu chega a lidar com remoção de pacientes, alguma coisa desse tipo, Daniela? Tu tem que cuidar da questão de levantamento de carga, né? Remover um paciente com postura errada, vai estar afetando conjuntos fisiológicos, lombar, vai estar afetando coluna, tá? É esses movimentos aí que quando você faz análise ergonômica, a gente tenta propor medidas que diminuam a necessidade do trabalhador ter que fazer o levantamento dessa carga, tá? Porque sobrecarrega. Porque pode ter a Daniela ali, tem uma certa altura, tem outra que vai auxiliar ele, de repente é mais alta. Aí, nesse contexto de fisiologia, de antropometria, desculpa, pode exercer forças diferentes na hora de tu remover aquele paciente, sejam 2 ou 3 pessoas. Temos uma série de análises que são realizadas com relação a cada atividade realizada, tá? Ombros, tá? Cervicalgias que podem afetar o trabalhador, epicondilite, cotovelo, tá? Epicondilite lateral, que dá quando faz um movimento repetitivo, incha o cotovelo, tendinites. E essas ites são inflamações do tendão. Isso vai de nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. E depois que ela está instalada, ela não regride mais. Tá? Tu só trata, tá? Tu não cura mais. A sei que se afaste daquele ambiente ou daquela atividade que tu está realizando que está contribuindo para desencadear essa doença. Tá bem? Sim, tem que cuidar a questão de utilização de máscara. De proteções. Ah, imagino. Tá. Porque a coluna, tu tem certas posições que tem que fazer correta, tá? Na hora de fazer esforço, seja baixar os membros inferiores,
tá? Utilizar a perna como alavanca, não a tua lombar. A própria coluna vai desgastando com a idade, a gente vai ver mais adiante ali aquele gel que tem no meio dos discos ali, vai comprimindo, distendendo ele, tá? Então isso aí tudo vai afetando o corpo. A nossa biomecânica ela é bem estruturada, mas se a gente faz movimentos errados, a gente aciona uma série de músculos, uma série de nervos que começam a se desgastar e começam a ser exigidos além do que eles suportam. E aí começa a surgir esse monte de tendinites, tendinocinovites, músculos, ligamentos, tendões no tórax, nos membros inferiores, tendinites, nervo ciático, articulações, síndrome do túnel do carpo no pulso, torácico também. Começa a aparecer uma série, tá, de doenças relacionadas ao trabalho que tu realiza. Não, nunca. Tu só trata, jamais tu cura. E só aumenta de dor. Nível 1, depois passa para o nível 2, que aumenta a dor. O nível 3 aumenta mais ainda. Chegar ao nível 4 é o extremo, né? Só piora, exatamente. Qual é a forma que tu pode fazer, tá? Aí é uma questão de que o médico vai te indicar, tá? Se daqui a pouco é reforço, obviamente é afastar do ambiente para te não agravar mais, tá? Ou dentro do ambiente de trabalho se encontrar medidas de controle que te auxiliem nessa questão quando tu tiver que fazer levantamento manual de carga, tá? Por exemplo, a coluna, tá? Articulações da coluna. Tem a medula, que passa no meio ali, tá? Espinal. No meio aqui, a gente tem esse núcleo aqui, ó, pulposo. Tem esse fibroso aqui, meio lilás. Tem o disco depois aqui, ó. Esse disco que amortece, esse aqui, ó. Esse disco que amortece o impacto entre uma coluna cervical e outra. Tá bem? Por isso, quando tu tem a questão de hérnia, que foi comprimido, tá? Esse material que tá aqui separando esse disco e fala o que eles chamam de bico de papagaio, tá? Mas foi algum esforço que tu fez, alguma situação que tu sobrecarregou tua coluna e ela veio de cima compactando, a força, a carga foi sendo transmitida, até que chegou numa que espremeu esse disco. Raízes nervosas aqui também, tá? Uma área bem sensível do nosso corpo humano e extremamente relacionada às nossas conexões com o cérebro, com os membros inferiores, tá? Os membros superiores. Aqui tá, ó, o que pode acontecer. A gente pode fazer um movimento de distender, tá? Daqui a pouco tu eleva e ele tá nos dois sentidos, tá? Ele tá puxando em sentido contrário. Pode causar uma distensão. Ou pode causar uma compressão, tá? A força vem ambas no mesmo sentido, vai comprimir o disco. Aqui vai distender. Ó, tá parecendo maior e aqui ele tá comprimido. Pode ocorrer uma rotação. Quando tu faz uma rotação de tronco, tá? Umas podem girar para o lado, outras para o outro. E pode ocorrer também compressão e tensão também. Conforme a carga que tu está carregando, o movimento que tu está fazendo na tua coluna. Tá? E aqui tá a tal da hérnia de disco, ó. Rompeu o disco, aquele núcleo que estava ali no meio saiu para fora. Essa é a hérnia de disco. Tá bem?
Calma que tá demorando um pouco aqui, pessoal. Só um minutinho. A internet hoje aqui não tá fácil. Seja bem-vinda, Ruth. Seja bem-vinda. O que nós temos que observar? Ó, deslocar, levantar, transportar cargas manuais. Formar procedimentos básicos a serem seguidos quando no deslocamento, levantamento e transporte manuais de carga, tá? Objetivando evitar acidentes consequentes lesões. Como eu falei, ó, a gente sempre tem que observar membros inferiores, tá? A perna, para depois ela fazer a alavanca, a coluna reta, pegou a carga, faz a alavanca com as pernas, tu sobe as pernas com a carga próxima do teu corpo, tu te movimenta. Nunca, jamais, tá? Deixa a perna estendida e baixem a lombar. Vocês vão sobrecarregar a lombar de vocês. Na hora que vocês forem pegar a caixa curvada e erguer ela, tá? Vocês têm altas chances de travar, de terem alguma distensão muscular ou compressão da coluna. Novamente aqui a forma que eu estava dizendo, ó. Tá? Aqui a coluna tem que estar reta, tá? Não curvada desse jeito. Reta. Não tá aqui, tá? Aqui reta, reta, membros dobrados. Na hora que eu for pegar a carga, eu faço a alavanca com as pernas. Às vezes é uma coisa óbvia, mas aprendam que o óbvio tem que ser dito. Tá? Incrível que pareça. Nas empresas a gente vê os caras carregando, assim, os trabalhadores de formas que a gente não acredita. Trabalha onde, Kátia? Ombro, cotovelo e punhos. Tendinite. Ergonomia cognitiva. Tá? Ocupa-se dos processos mentais, como a percepção, a memória, o raciocínio e resposta motora, relacionados com as interações entre as pessoas e os outros elementos no sistema. Os tópicos relevantes incluem a carga mental, pressão de trabalho, metas, tomada de decisão, interação, homem-computador, estresse e treinamentos. Tá? Não, Ruth, basicamente basicamente tu baixou o membro inferior, tá? Tu sobe, pegou a carga, faz a alavanca com os pés, com as pernas, sobe com a carga perto do teu corpo. Na produção de carro? Tá? Então, estejam atentos, tá? A questão de ergonomia cognitiva, tá? Essas questões que devem ser levadas em conta também na hora de fazer uma análise, tá? Capaz, capaz. E por último, nós temos a organizacional. O que trata? Tá? Otimização dos sistemas sociotécnicos abrangendo as estruturas organizacionais, políticas e processos. Os tópicos relevantes incluem comunicações, projeto de trabalho, programação do trabalho em grupo, projeto participativo, trabalho cooperativo, cultura organizacional, organizações em rede, teletrabalho e gestão da qualidade. Tá? Aqui embaixo, tá? Esse aqui é o livro que serve como referência, tá? Só para mostrar para vocês, tá? E Ida e Tiro, tá? Esse é um livro muito bom. Se fala sobre a questão de ergonomia, tá? Nos 3 aspectos: físico,
organizacional e cognitivo, tá? Fatores que influenciam o risco ergonômico. Tarefa prescrita e tarefa real, qual a diferença? Qual a diferença? Alguém sabe me dizer? Qual a diferença entre uma tarefa prescrita e uma tarefa real? Eu digo a Daniela. A Daniela é técnica em enfermagem. A Daniela, se eu procurar lá as atividades que são prescritas para ela, vai estar na função do cargo dela lá. Aplicação de vacinas, curativos, o que mais, Daniela? Me auxilia aí, por favor. Tem o teu CBO lá, né? Ele descreve uma série de atividades que tá dentro do teu contexto do teu cargo, né? Tá ok, faz exames lá, acompanha exames de ressonância, o que mais? Prepara o paciente. Ok. Então, na tarefa prescrita vai ter uma série de situações para ela. Agora, a tarefa real, se eu for lá fazer uma avaliação contigo, um levantamento de função, punção para ressonância, vai ter bem mais coisa que tu faz que não está na tua prescrita. Tá? Isso eu tenho certeza. Exatamente. Geralmente não consta a prescrita. Tá? É isso que a gente vai ver agora. Ritmo e cadência. Tá? Qual a diferença? Do que se trata? Tarefa prescrita, tá? Nós temos objetivos a serem atingidos, especificações do resultado a obter, normas de qualidade, quantidade, manutenção, meios fornecidos, equipamentos, condições de trabalho. Observação. É o que se espera que o trabalhador faça de acordo com normas, manuais ou regulamentos. Exemplo. Imagine um operador de caixa em um supermercado. A tarefa prescrita para esse operador pode incluir escanear produtos. Na hora que a gente passa ali, ele vai pegando o produto e vai escaneando. Pagamento. Tá? Ele diz, dá o tanto, tu dá o cartão, ele faz o pagamento. Fornecer troco ao cliente. Isso é uma tarefa prescrita para ele. Ok? Agora, na tarefa real, tá? É o objetivo que o trabalhador se dá, caso ele tenha a possibilidade de alterar o objetivo fixado pela empresa. É como a tarefa chega, se apresenta realmente ao trabalhador, como as especificações, os meios fornecidos e as condições de trabalho existem realmente naquela situação. Continuando com o exemplo do operador de caixa, a atividade real pode incluir não apenas etapas prescritas, mas também interações com clientes, pausas para descanso, ajustes na postura e até mesmo erros. Há outras situações que decorrem do contexto do trabalhador na atividade real que não estão nas prescritas, tá? E é isso que nos interessa na parte de segurança do trabalho. Quando a gente for fazer um levantamento numa empresa para fazer os programas ou avaliações, a gente sempre tem que estar conectado ao que realmente o trabalhador faz. Ah, mas ele não faz isso, o RH nos passa o CBO. Não, o CBO está previsto isso, mas lá no real que a gente for ver lá, ele faz uma outra série de situações junto com aquelas ali. Tá bem? A questão de ritmo e cadência, tá? A cadência refere-se à velocidade dos movimentos que se repetem em uma determinada unidade de tempo,
Tá? Por exemplo, lá eu trabalho num frigorífico de abate de frango, eu tenho que pegar, separar, ou pegar a coxinha e fazer uns movimentos, faz um certo produto que eles exportam lá, tulipa, tá? Uma cadência. Aí eu vou ter um certo ritmo conforme a esteira, tá? Eu vou ter uma cadência de movimentos que eu vou levar 12 segundos para fazer aquele cortezinho, tá? Assim como eu tenho uma série de outros colegas na mesma linha de produção, tá? Qual é a nossa cadência? E em cima da nossa cadência, tá? O ritmo é ajustado. Quantas coxinhas daquelas ali eu posso mandar numa linha que tenha 50 trabalhadores? Se cada um faz uma por 12 segundos, tá? Você calcula quantas por minuto, quantas por hora, tá? Isso aí é o ritmo que vai ter a esteira, tá bem? Aqui algumas imagens para a gente entender, por exemplo, a gente tem o trabalhador, tem a máquina. Qual é a relação entre eles, tá? Qual é a interação entre esses dois? O trabalhador tem uma percepção do quadro de comando da máquina, ele interpreta, tá, essa percepção, tá, que ele tem que ligar, ele tem que acompanhar tal indicador, tal situação ali que ele tem que estar acompanhando, e dentro dessa interpretação no cérebro depois vai para o manuseio do controle, vai para os membros superiores das mãos definir de que forma ele vai ir fazendo esse controle ou esse acompanhamento. A máquina vai ter um mostrador, um indicador de controle, tá? E a produção dela. É essa a interação homem-máquina, tá? Homem, a interface e a máquina. A interface é os comandos da máquina, tá? E aqui o ambiente. Aí ele está olhando as informações que chegam para ele, tá? Dispositivo de informação, dispositivo de controle. Ele processa essa decisão, passa para a interface aqui, o que ele tem que fazer? Abrir mais, abrir menos. E aqui está o mecanismo da máquina. Deu uma certa pressão lá, ele tem que diminuir, tem que aumentar o volume daquele fluido que está ali dentro. Tá? Essa interação que ocorre entre o homem, o que a máquina passa para ele, e a máquina. Se assusta, de repente a gente passar uns 5 minutos da hora, tá? Eu tô com essa internet um pouco lenta, às vezes ela demora a carregar um slide. Não, vocês me desculpem, é que eu tô numa empresa aqui, aí tô até a fim de rotear meu celular, vamos ver se eu não consigo uma internet mais rápida. Porque fica nesse,
Voltei? Tá me ouvindo? Passei pro celular agora. Acho que agora a gente vai mais rápido. Tá. Tá ótimo. Tá, beleza. Troquei pro roteamento do meu celular. Por exemplo, aqui na... Acho que eu deixei o slide em branco, me desculpe. Tá, obrigado. Valeu, pessoal. Por exemplo, na disposição de uma mesa de trabalho, tá? Quais são as distâncias que esse trabalhador pode ter? Qual é o alcance que ele pode ter com relação ao que vai ter na volta dele aqui, tá? Olha, área ótima de trabalho com duas mãos, alcance máximo. Vejam que a gente tem medidas aqui, tá? Para não forçar esse sistema músculo-esquelético dele aqui, ó. Ombro, cotovelo, punho, tá? Então, tem medidas, tem forma de fazer isso corretamente, tá? Que vai aparecer, né, no estudo ergonômico, quando for realizado por um ergonomista, para postos de trabalho que são mais administrativos, tá? Existem, tá, formas de se fazer corretamente. De se dimensionar esse posto, a mesa, cadeiras, tá? A distância de tudo que está em cima da mesa de trabalho dele. Trabalho em pé, trabalho com precisão. Qual é a altura que está a bancada? Tá? A altura mínima é a máxima. Trabalho leve, altura da bancada. Se for um trabalho pesado, altura do cotovelo. Tá? Veja que a gente consegue dimensionar isso e proporcionar conforto para o trabalhador. Por mais que o trabalho seja de pé. Vocês estão me entendendo? A gente tem formas de fazer isso em projetos de engenharia. Tem formas de adequar esse posto de trabalho, tá, a este trabalhador. E não ele ter que se adequar a essa bancada, que, por exemplo, eu boto uma bancada aqui de altura fixa, dessa primeira aqui de 100 para todos eles. Para o trabalho leve e pesado, isso vai ser desconfortável, porque esse trabalho que ele está fazendo aqui embaixo vai passar aqui para cima. Ele já vai levar ombro, já vai sobrecarregar cotovelo, aí começa a desenvolver as doenças. Por uma não adequação correta das suas ferramentas, tá? Do seu posto de trabalho. Trabalho sentado em pé. Ó, o apoio para os pés, a altura que tem que ter a cadeira, também, a distância, o ângulo, ele está percebendo o painel, o que ele está controlando aqui. Bem, a gente tem formas de fazer um posto de trabalho mais adequado, tá? Quando o trabalho for sentado, tá? Qual é a altura? O que ele precisa? Qual é a altura que tem que estar essa mesa? Ou essa bancada? Tá bem? Alguns benefícios da ergonomia, tá? Aumento da produção para o trabalhador. No momento que a gente proporciona conforto ao trabalhador, a pessoa trabalha o corpo humano adequado, não sente dor, tá? Ela se torna mais eficiente. Redução dos coeficientes de erros, retrabalho, redução do tempo de aprendizagem, redução dos requisitos de habilidades, redução dos acidentes e enfermidades. Um estudo realizado pela Agência Nacional para a Melhoria das Condições de Trabalho francesa. A escola francesa é uma das melhores do mundo na questão ergonômica, tá, pessoal? Eles que desenvolveram a maioria dessas metodologias, que amanhã depois vocês vão entrar em contato, ergonômicas, vem da escola francesa, tá? Os custos associados a uma patologia musculoesquelética declarada são de 38.219 euros. Se a gente multiplicar por real, tá em torno de 6 por 1 aí, chegamos a uns 140 mil reais. Tá? Absenteísmo. O que é o absenteísmo?
Alguém sabe me dizer? O absenteísmo. O absenteísmo é uma questão de afastamento, tá? Por qualquer fator que seja ocupacional. Tá? Aquele índice de afastamento numa empresa, tá? A gente chama de absenteísmo. A gente controla esse indicador. Um estudo realizado por uma consultoria norte-americana de ergonomia mostraram uma diminuição de 4% para 1%, 4 vezes menos. Um ambiente laboral de 100% para 1%, 4 vezes menos. Um ambiente laboral desenhado de forma ergonômica. Olha o ganho que tem quando você faz corretamente. Aí nós temos, só para finalizar aqui, pessoal, uma questão de uma parte de postura, tá? Só para a gente ter noção. Por exemplo, nós temos uma coluna cervical, tá? Que tem uma certa curvatura. Uma coluna torácica também, que tem a sua curvatura. E uma lombar. E essa também bastante afetada. Tá? Postura é a posição que o corpo adota diante de uma atividade, despendendo menor quantidade de energia, evitando lesões nas estruturas corporais. Uma postura usual é aquela onde nos adaptamos ao nosso tipo físico, diminuindo o tempo de realização da atividade. É, aqui nós temos, tá bem? Aqui na atividade nós temos uma postura correta em termos de atividade, porque a coluna, tá? Ela está totalmente alinhada, tá? Teu membro inferior também, tá? Juntamente com o apoio. Quanto mais curva tu fizer no teu corpo, mais tu sobrecarrega a tua musculatura, tá? E as tuas articulações, em termos posicional, tá? Em pé, a tendência do sangue nas pernas, sensação de peso nas pernas, a tensão muscular permanentemente desenvolvida para manter o equilíbrio dificulta a execução das tarefas de precisão. Sentada, pequena atividade física geral, sedentarismo, adoção de posturas desfavoráveis, lordose ou cifoses excessivas. Aí teu corpo fica estático, né? Aqui, basicamente, é o que a gente chama de uma excelente adaptação ergonômica, desde que tu tem um banco totalmente regulável, que esse trabalhador está trabalhando, tá aqui, adaptações para as ferramentas dele, quando ele não estiver ocupando, olha aqui quantas ferramentas à mão dele, e ele simplesmente vai fazendo os apertos, reapertos aqui embaixo, sentado. O banco regulado, altura do joelho, ângulo de 90, tá? Mas, cara, a indústria automobilística, eles são excelentes nessa parte, tá? Porque eles investem pesado, tá? Nessa questão, devido ao número que eles produzem, as peças grandes, às vezes, que eles têm que movimentar, tá? Tudo é por algum mecanismo de auxílio, tá? O trabalhador faz força manual para encaixar, tá? Isso é a excelência, tá? Passei 4 minutos, peço desculpa a vocês, tá? Tiverem alguma dúvida, coloque aí, pessoal, tá? Eu abro mais 5 minutos para vocês aí, para questões de dúvidas. Fiquem à vontade. Tranquilo? Não, é basicamente assim, é o que eu falei para vocês, tá? Eu recomendo que vocês agora baixem né, R17, deem uma olhada, tá? Deem uma lida nela, que vocês vão ver vários aspectos ali interessantes, tá? É importante, tá? Que daí vocês reforçam o aprendizado que a gente passa em 1 hora, basicamente, os pontos principais, né? Deem uma lida. Vale a pena, tá? Reforça o conhecimento técnico de vocês. Tá, tá bem, pessoal? Então, se não tiver. Não, capaz, a gente tá aqui para auxiliar vocês e para trocar ideia, tá? Qualquer dúvida.
Usem o Fale com o Tutor de vocês, tá? Não esqueçam de responder a pesquisa de satisfação. É o momento de vocês sugerirem situações também que vocês daqui a pouco pontuaram, tá? E mande mensagem pro tutor também, tá? O tutor tá ali para auxiliar vocês, tá bem? Uma boa noite a todos, tá? Fiquem com Deus e se cuidem. Boa noite, boa noite.